E é mais uma vez um prazer estar ao seu lado, viu? Tanto de você que me assiste, como também da amada da minha alma, que está aqui do meu ladinho. E estamos aqui para vasculhar pela internet, para olhar algumas coisas. E minha amada recebeu agora há pouco um vídeo aí de alguém que mandou por e-mail. E aí, minha amada, certinho contigo? Tudo bem. Tá gostando aí dos DVDs que a gente tem feito aí sobre os últimos acontecimentos aí, tudo? O satélite? Sim, são bem interessantes, né? Bem interessantes, né, São. amada? Depois foi sobre a questão do aquecimento global, que eles especulam, né? Aham. Especular quer dizer investir em dinheiro e ganhar dinheiro com o próprio dinheiro sem trabalhar. Né? Uhum. E também agora sobre a bolha imobiliária, o que nós estamos aí trabalhando nele já. Verdade. Mas o assunto aqui é a questão da internet. Vamos ver aqui juntos aqui, amada, esse site mandado para você hoje, esse vídeo, não é isso? Uhum. É sobre reteté. É, e bem atual, né? Ele é de que data mesmo, amadinha? Acho que ele é de março, né? Março, né? Março. Vai aparecer. A data, tá a data ali ou não? Em cima, 17 de março. 17 de março. Então é bem atual, né? Uhum. 17 de março de 2012. Foi colocado na internet dia 18. E trata do assunto do reteté. Vamos tocar um clique aqui para ver? Vamos. Minha amadinha, o vídeo fica só nisso aí, só essa dança aí, essa cantoria, como é que é? É, mais ou menos uns 20 minutos, né? Só assim, praticamente, não tem culto, né? Não tem mais o culto, que é aquela coisa litúrgica de Sim. oportunidade. De falar, de pregar a palavra, né? Segundo Fica eles. só esse negócio Fica agora. só esse negócio. Apesar que começa a falar umas coisas estranhas, mas fica só cantando mesmo. E a música é bem ritmada, né? Bem ritmada. É um ritmo afro. Porque tem batida, né? Sim. Sacudida. Inclusive ela fala tambor, fala bateria, né? Aham. Bem mais pra frente. E essa atitude de rodar é algo interessante, né? Porque nós acostumamos a ver essa atitude no candomblé, na Umbanda, né? Sim, Nas religiões estritamente afro-brasileiras, né? é verdade. E você vê que o protestantismo tem se aproximado bastante. Muito. Quando nós observamos, amada, que o mundo ele deve caminhar para o ecumenismo, né? Porque vai haver uma única religião. E quando nós vemos então uma parcela do cristianismo, né, como esse ligado à corrente do protestantismo caminhando em direção à religião afro, nós vemos este ecumenismo. Se você for olhar os elementos que compõem um culto afro brasileiro, um culto espírita ou macumba, Sim. e for observar os elementos que compõem um culto religioso protestante do reteté, você não vai ver diferenças, porque os elementos estão presentes. É. Você quer ver alguns detalhes? Sim. A letra das músicas é um desses detalhes. Ó. Recebe a unção. O recebe a unção é bem própria do protestantismo, mas cachoeira, cachoeira já é uma coisa envolvendo o espiritismo. Certo. Porque o espiritismo afro-brasileiro, né, as religiões, principalmente a Umbanda, que é a mais famosa, o candomblé, eles utilizam muito de cachoeira, não só para fazer os despachos, mas também porque essa crença leva ao entendimento de que existem seres espirituais que correspondem pela cachoeira, pelas águas. Então eles falam muito, os espíritas, né, os macumbeiros, vamos dizer assim, falam muito na questão da cachoeira. Sim. Né? Eu não sei se é Oxóssi, eu não sei, que eu não entendo muito, eu queria até aprender um pouco. Mas eu não sei muito, mas tem as entidades espirituais de Umbanda, de Candomblé, que são ligadas à cachoeira, né? Até mesmo porque essa cultura, eu quando era criança, eu fui influenciado pelas músicas. Então o que eu sei de Mamãe Oxum, de Oxóssi, eu não sei porque eu frequentei, porque eu não frequentei. Eu nunca entrei num terreiro na hora de sessão, mas eu ouvi as músicas da
Clara Nunes, que faziam muito sucesso. Sim. E também do Martinho da Vila. Uhum. Então, Martinho da Vila e Clara Nunes gravaram, entre outros, estes artistas gravaram muitas músicas de umbanda e candomblé. Certo. Então essas músicas ficam na mente da gente. Então eu ouvia muito ela falar em Mamãe Oxum, em Oxóssi, o Cavaleiro não sei da onde, né, Ogum, e esses nomes que são relativos à questão afro. E quando você vê, por exemplo, o movimento pentecostal, não é pentecostal, mas o movimento gospel, né, o evangélico protestante voltado para o reteté, você vê os elementos que compõem a tradição da umbanda, do candomblé, você vê também, olha lá, ó, agora rodando, olha aí, ó. Por exemplo, isso aí é típico do candomblé. Ó. Porque são tudo assim, são tudo ramificações, né, Rubens? É tudo a mesma coisa, assim. A árvore é a mesma. Isso. A raiz é a mesma, da mesma árvore, só que uma raiz vai para cada lado. Então, quando você vê essas manifestações, daqui a pouco eles estão todos incorporados ali com o Espírito Santo. Entende? Sim. Esse mesmo, amada, esse mesmo Espírito Santo que está no reteté, sim, é o mesmo Pombagira, é o mesmo Exu Sete Caveiras ou Tranca-Ruas, que está na Umbanda, no Candomblé. Apenas é dado aí o nome de Espírito Santo. Mas é a mesma coisa. Se você for observar bem, o que você vai perceber é que essas letras todas que se comenta na hora que está cantando no reteté, se canta também na Umbanda e no Candomblé, nas religiões espíritas. Certo. Eu não estou aqui nem falando com você essas coisas e nem dizendo assim para minha amada e nem para quem está assistindo que nós estamos aqui descendo o cacete, metendo pau e dizendo que está errado. É problema de cada um, amada. Sim. Eu não vou ter a ousadia aqui, também delicadeza e a covardia de chamar esse pessoal de cão guloso. Porque demonstra claramente que esse povo que está aí... são bem humildes, né? São humildes, eles não são cães gulosos. É verdade. Então não vou fazer uma covardia de falar, essa mulher é cangulosa, esse pessoal é canguloso. Não, eles não são. O que não é verdade. Eles não são cangulosos. Não é o caso, por exemplo, deles, como é o caso dos canalhas que estão aí, levando grana e mais grana para iludir o povo. Esses aí estão iludidos. Olha lá, ó. Do mesmo jeitinho que o pessoal hoje na Umbanda, no Candomblé, tem as suas crenças com raízes afros, este povo aí não faz coisa que é inerente àqueles homens do Criador que estavam na Escritura, aquelas mulheres, não. É verdade. Eles fazem coisas que são inerentes a quem está na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda e não sei mais aonde. Sim. Nas religiões afro-brasileiras, que nós conhecemos dos terreiros de Macumba, né? Que é conhecida. O principal no terreiro de Macumba é a manifestação com danças de rodopios. Certo. Né? Danças de rodopios. Aí você vê também no reteté, e a imagem aí está correndo em sequência, nós não estamos em loop. Não. Né? Não está voltando, é a mesma imagem em sequência. Nós estamos aqui só olhando aqui, estamos assistindo juntos. As roupas, né, Isso das que eu ia moças falar. São já bem para rodar Bem mesmo, própria. né? São bem próprias, né, para a ocasião. Se você ver, tem um hexagrama disfarçado lá atrás, mas não é porque eles fizeram disfarçado, porque é sociedade secreta, não, amada. Isso eles já, sem saber, já estão fazendo. Certo. Porque é o mesmo espírito que move. O espírito que move os daí é o mesmo espírito que move da maçonaria, da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, do espiritismo, de onde for. Verdade. Então eles já são influenciados por esses espíritos. Assim, se perguntar para essa mulher, você desenhou um hexagrama disfarçado ali atrás? Não, ela não desenhou hexagrama nenhum. Ela nem sabe que desenhou ali um hexagrama. Se você ver bem, parece a parte da maçonaria, que é também o hexagrama. É verdade. Né? Aquele compasso e aqueles quadros. Mas isso eles não fizeram de propósito. Você, hora nenhuma, tem como chegar para esse pessoal que está em Olaria, no Rio de Janeiro, Padre Marcelo, que está escrito ali, né? E o pessoal dizer que esse pessoal é tudo canguloso. Não é o caso. Eles acreditam nisso aí. Sim, é verdade. Essa é a fé deles. E hora nenhuma eu acho que a gente pode dizer que eles estão assim fazendo coisa errada. Entende, amada? Eu jamais vou dizer que eles estão certos. Mas jamais eu vou dizer que eles estão fazendo coisa errada. Cada um acredita no que quiser. É verdade. Agora, o que eu desafio esses que estão aí, olha aqui, agora eu boto aqui minha cara bem grande, ó. O que eu desafio esses que estão aí no reteté é me mostrar que eles estão de acordo com a Escritura. Isso eu desafio. Entende? Não para arrumar briga nem contenda, mas apenas para instruí-los. Para mostrar para eles próprios que eles estão na contramão. Entende, amado? Então, nesse aspecto, eu desafio esse povo que está aí
a me mostrar que o que eles estão fazendo está na Escritura para fazer para o Criador. Porque certamente não está, amada. Porque agora vendo esses movimentos todos dele, né, essas práticas aí todas, eu fico pensando, por mais que a pessoa esteja cega, ou mesmo que nunca leu a Bíblia, né, que é o que a gente tem, assim, linearmente, mesmo que lê assim, trechos que o pastor manda ler, mas assim, não tem como fazer essas coisas porque não está escrito. Não. Você entende? Mesmo os que estão assim, com os olhos fechados ainda, essas práticas aí não tem momento algum, né, na Escritura. Não é para fazer. O Criador fala para não fazer. Sim. Então esse povo todo está em desobediência. Entende? Mas é aquela coisa que eu digo. A pessoa quer rodopiar, quer dançar, quer fazer qualquer coisa pro Deus dela, faça, é livre para fazer. Sim. Ninguém pode dizer que eles estão errados. Agora, dizer que estão de acordo com a Escritura, eu desafio a eles. É verdade. Porque não estão. Quando a gente fala isso, parece que nós estamos indo contra a religião dos outros. Não. É até bom deixar isso claro. Não, nós estamos defendendo a Escritura. Sim. Defendendo a Escritura. Entende, amada? Entendo. Porque isso aí não é prática de pessoas que conhecem o que está na Escritura. Quem conhece o que está na Escritura não faz isso. Não faz isso e muito mais coisas. E muitas coisas parecidas com isso. Ali, fica ali com os tamborzinhos ali. Tudo bem que são negros, os negros gostam. Eu também vim de família negra. Certo. Eu sou mistura de índio com negro. Né? Eu tenho orgulho disso. Mas geralmente o negro, ele gosta de bater tambor, ele gosta de percussão, ele gosta de batida, né? É coisa de cultura. É coisa de cultura, né? É cultura. Então, que queira dançar, que queira pular, ficar rodando, né? E que queira fazer isso de sentido religioso, não tem problema. Não é disso que a gente diz. O que dizemos para esse povo, para que eles acordem, é que isso não está de acordo com a Escritura. Não tem isso na Escritura para a gente fazer isso. Verdade. Nós devemos adorá-lo em espírito. Em espírito, não é de forma física. É assim que está escrito. E o local também, não é um local para reunir o povo para fazer isso. Tipo um clube onde o povo agora reúne para fazer isso. Na verdade, amada, as características desse tipo de atividade religiosa, que se diz protestante ou, vamos dizer, é cristã, ela está 100% enquadrada no quesito ou no conceito das religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, no Candomblé, pelo que eu vi pela internet um pouco, eles ficam assim mesmo, para poder pegar o clima. É verdade. Para poder entrar em transe. Aí quando entra em transe, eles ficam tudo manifestado com as entidades, entende? Tudo, vamos dizer na linguagem deles, eles são médiuns, então eles recebem a mediunidade lá deles, que eu não entendo muito. Esses aí também são médiuns do mesmo jeito. Eles vão receber a mediunidade deles, os espíritos vão baixar. Só que para eles acham que é o Espírito Santo. Sim. Né? Porque é a cultura desse povo, não é a cultura afro, é a cultura desse povo que acha que ali vai acontecer agora a manifestação do Espírito Santo. Certo. Como aqueles do Candomblé e da Umbanda acham que ali vai comparecer ali a Pomba Gira, o seu Zé Tranca-Rua, o Zé Pilintra, não sei quem mais, que eu não conheço muitos. Mas é a mesma coisa, você não vê a diferença. É bem parecido mesmo, é idêntico, né? É idêntico. Agora, as roupas das mulheres são um pouquinho parecidas com as das freiras, né, católicas. Também. Então você vê nisso tudo justamente o segmento religioso, né, de que um é exatamente o outro, que é o sincretismo, né? Sincretismo. Certo. Porque também, dia de Maria, Senhora que carregou o filho de nosso Senhor no ventre. Vamos dar um saravá para esses pretos velhos. Vamos dar um saravá para Nossa Senhora, para Oxum. Vai queimando! Aí que você falou que ela falou de tantã e bateria. Só um detalhe, vou dar uma paradinha mínima aqui que eu quero ouvi-la falando. Mas ela fala muito em mistério. Exato. Esse povo fala muito em mistério, né? Tudo pra eles é negócio de mistério. Recebe o mistério, olha o mistério, não é mistério? Sim, inclusive quando eu participava de uma religião, né? Na igreja, a irmã que eu conhecia, eu gostava muito dela, gosto ainda, ela falava muito em mistério pra mim. Sempre chegava. Essa coisa de mistério. Nossa, eu não entendi até o Ceilane, não sei o que, mistério, sabe? Isso é mistério. Amada, na Escritura nós vemos o Salvador contra o mistério, quando ele fala assim: não há nada em mistério que não haja de ser conhecido, não há nada oculto.
Então, isso ele está falando porque você percebe que ele é a favor das coisas claras. Sim. Quando ele foi fazer defesa de si próprio perante aquele governador, ele falou assim, porque tudo, quando ele fala tudo, amada... É tudo. É tudo. Exato. Tudo eu falei às claras e nada. Quando ele fala nada... É nada. É nada. Nada disso em oculto. Nas sinagogas deles. Né? Vai ver que a sinagoga, né, essas coisas sempre não é deles. Não é do Salvador, é deles. Então, ele diz, nada eu disse em oculto, tudo eu falei às claras. Eu pergunto, esse povo aí está adorando, é o que morreu lá no madeiro pelas nossas vidas? Não, pelo que a gente vê, não tem nada a ver. Não pode ser. Aquele falou que não tem mistério, é tudo, né? É verdade. Não há nada, inclusive ele é contra quando ele defende que não há nada oculto, que alguém ocultou, não ele. Certo. É alguém que ocultou, alguém que fez mistério com aquilo, não ele. Mas não há nada oculto que alguém ocultou, que nesse caso ele está falando do sistema religioso, que não venha a ser conhecido, não vai ser revelado. Assim, quando fala em mistério nessas religiões sincretizadas das religiões afro, tá certo? Você vê que é algo assim contrário ao da Escritura. Tudo que você vê aí é contrário da Escritura. Você não tem nada aí a favor. Você não vai ver. Eu volto a dizer, amado, eu não conheço essa senhora, não tô falando mal dela, não. Entende? E volto a dizer até para essa senhora, se quiser um dia estar comigo, presente comigo. Eu desafio essa senhora e o marido dela, ou quem estiver ali, né, porque é mulher, mas ela que está no comando, me mostrar na Escritura o respaldo para isso. Mas não adianta abrir Davi para o meu lado, não, porque Davi não morreu por mim. É verdade. Eu não tenho nada com Davi. Sim. Se eu tivesse algum envolvimento com Davi, seria envolvimento de morte. Porque ele teria me matado. É verdade. Porque pessoas iguais a mim, ele matava todo dia. Eu era gentil. Eu estava sem esperança e sem o Criador no mundo. É verdade. Então eu estava na mão de Davi para ele me matar a hora que quisesse. O meu envolvimento com Davi seria de morte, mas a minha morte, não a dele. Porque eu só era mais fraco, ele era rei. Sim. Podia até pegar você e levar você para ele. Eu não podia falar nada, amada. Senão ele me botaria na frente de batalha, como ele fez com... Entende? Então você vê uma praga dessa, eu vou seguir uma praga dessa, amada. Sim. Igual você está falando, né? Se assim... mostrar na Escritura, assim, mais as palavras do nosso Salvador. E do Criador. Que no Antigo Testamento tinha palavras do Criador pela boca dos profetas. Né? E no Novo Testamento, o próprio Salvador e também os discípulos. Né? Aí sim, mas fora estes... Aí sim. Minha amadinha está 100% correta, amadinha. Eu penso igualzinho você. Porque se eu ver no Velho Testamento um profeta, que ele falava pela boca do profeta falando... eu vou acreditar. Mas não é ele faz. Ele faz, esses caras do contra, Balaão, né? Esse outro que deu, Gamaliel, que deu o parecer dele, né? Esses caras estão na contramão. Os profetas do Altíssimo. Os profetas do Altíssimo. Sim, do Altíssimo. Não os de Baal, os da Jezabel. Exato. Agora, se o profeta do Altíssimo falou, para mim é ele. Então, quando Jeremias fala, quando... Ezequiel fala, quando Daniel, para mim é o Criador falando. Mas quando Davi fala, para mim é um mentiroso. É mais um, é um mentiroso. Né? Não estou falando mal dele, que é a pior pessoa do mundo, não. Mas ele é mentiroso. Ele falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor esse homem ia se não existia? Nem a de Salomão, e a do Senhor mesmo nunca existiu, que é a do Criador. Que ele nunca teve casa. Sim. O Salvador foi enfático em dizer, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Então também não tem casa. É mais uma prova que esses templos que existem aí não é a casa dele. Não é a casa dele. Né? Tá certo, amado? Então, coisa que Davi falou, alegrei-me, vou na tua casa, eu vou cantar para você, eu vou dançar. Essas coisas de Davi, ele que morreu com isso, e para mim tinha que ter morrido junto com ele. Não digo dançar com a esposa, né, não, assim, a visão religiosa, a visão espiritual, entendeu? De forma religiosa, igual esse povo está fazendo. Exato. De forma porque não vejo mal nenhum se eles fizessem isso, mas fosse algo assim para si própria, se divertir, uma coisa humana. Não é? O problema é dizer que tem respaldo na Escritura, que o Criador pede isso. Eles falam o contrário. Se você for dançar num clube da terceira idade, você vai pro inferno. Vai pro inferno. Tá certo? Mas isso o Criador não fala. Nem o Salvador. Exatamente. Agora, ele fala para não fazer como Davi fazia. Quer pecar? Peca, faça igual Davi. Ou seja, está dizendo para não fazer. Sim. Né? Igual Davi. Verdade. Agora é hora do êxtase, amada. É hora do transe. É hora de receber o Espírito Santo. Ó.
varão passeia. Amada, o Criador falou, sabe o quê? Não prestai culto aos anjos. Não prestai culto aos anjos. Olha como ele trabalha, olha o varão que passeia. Que varão é esse que a senhora se refere? Eu não sei. É anjo? Ela, se você parar para ver, ela vai lá no homem de branco, no anjo. Ah, Isso sim. é culto aos anjos. Culto aos anjos, é verdade. Quando eu disse para você que eles fazem exatamente o que não é para fazer, o que está ordenado a não fazer, essa é uma dessas É coisas. uma das coisas. Prestar culto aos anjos. Vou voltar um pouquinho para a gente não perder o que ela está falando ali. Vamos lá. Para esse varão descer, é preciso que a pessoa fique falando. Olha como esse varão desce. Olha como isso, aquilo. Precisa estar blá, 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 tipo narrando, tipo para poder acontecer? Não. Não precisaria. Agora, se for, eu digo assim, para uma entidade aparecer ali, um espírito, seja qual for. Agora, por que faz isso, amado? Isso é alimentar a situação. Por exemplo, se duas pessoas querem brigar, elas vão ficar falando palavras dóceis e suaves? Não. Vai uma ficar agredindo a outra com palavras. Sim. Se uma pessoa quer excitar a outra por momentos de sexo, marido com a esposa, vai começar a falar coisas íntimas um do outro, talvez, para poder haver um clima de excitação, sei lá. Entende? E assim é tudo. Se for para você assistir um teatro cômico, então ali haverá coisas para poder começar a te mexer com o teu emocional para você rir. É claro. Para achar graça. Sim. Então isso é psicológico, ou seja, isso é da mente. Concordo. Isso não é coisa que o espírito desceu, que o espírito baixou. Essa coisa de ficar alimentando assim, sabe como é que é? Fazendo rodar as coisas, movimentando as águas assim. Recebe, irmão, olha o varão de branco passando, irmão. Olha o Deus operando, olha, isso é para ir mexendo com a mente. Sim. Aí a mente agora vai, é o varão mesmo, é o varão. É, porque o pessoal já estava dançando, já estava a música lá quente, né? Então já uma coisa já puxa a outra. É isso aí. É como a pessoa que nem gosta de funk nem nada, mas se tiver parado no lugar e que ela tiver aquela batida de funk de repente, não digo nem pela música que a letra assusta. É horrível. Com palavrão. Sim. Mas a batida contagia, a pessoa dá uma balançadinha até sem querer. É verdade. Não é verdade? Por causa do ritmo. O ritmo balança as pessoas. E isso é normal. Isso é uma, vamos dizer assim, uma possibilidade de ocorrer, porque o cérebro ele é preparado para essas coisas já. Né? Então é normal ocorrer isso. Isso é uma das propriedades do cérebro, entende? De obedecer comandos. Certo. Então ali o comando é para o pessoal estar ligado em um sentido de que há ali uma espiritualidade, de que ali vai receber a presença de um anjo e que vai a pessoa ali ser renovada, não sei como, mas que vai ter uma experiência diferente do normal, do dia a dia. E tudo isso voltado, eles falam para o Espírito de Deus e para o varão lá, que é o anjo, né? De vez em quando eles falam até o nome do anjo, Gabriel, eles falam os nomes lá, não vou dizer nesse vídeo que eu não vi ainda. Não, só falou Tô varão. vendo agora aqui. Mas é normal falar, às vezes, o nome do anjo. Sim. Ó. Aí, quando você está na Umbanda, amada, eu gostaria até um dia de ir, se você quiser ir, para conhecer, para ver como é que é. Você vai me examinar tudo, né? Eu nunca fui, eu não sei como é que é. Também nunca. Mas pelo que eu vejo, a Mãe Mundinha, sabe o que é a Mãe Mundinha? Não. A Mãe Mundinha é uma que falava assim, bota aí R$10 na cuia aí do negão. Era uma personagem que tinha no Balança Mas Não Cai, que ela era uma mãe de santo. Do inverno não faz. Não faz. Certo. Então, como a gente vê na televisão e vê na internet hoje alguma coisa desse tipo, a gente percebe que aparece aquela entidade, ela incorpora para dar uma consulta. Certo. Então, ali ela vai dar uma consulta, tipo um psicólogo ou um médico para as pessoas que estão ali, né? E aí vai falar as coisas daquela pessoa. Certo.
Né? Neste caso, por exemplo, do reteté, não é diferente. Desce um espírito ali, para poder falar para as pessoas alguma coisa. E ali, pelo que nós vimos neste momento, já desceu um espírito ali. Todo espírito que desce no reteté é o mesmo espírito, é o Espírito Santo. Certo. Mas na Umbanda, no Candomblé, não. São vários. Lá são vários. Então, se eu creio que, eu imagino, não sei, que não é minha praia. Eu imagino que quando é, por exemplo, a vovó alguém, aquela vovó que já foi escrava e morreu, é o espírito dela, aí essa vovó vai falar uns certos macetezinhos para poder trazer de volta a pessoa que ama, ou para arrumar um emprego, né? Ou para dar uma melhor vida para a pessoa, ou para livrar de alguma coisa, eu não sei. Mas eu imagino que cada entidade no espiritismo, e é isso que eu quero dizer, Sim. cada uma tem uma função específica. Agora, no caso do reteté, eles dizem que é o mesmo espírito, é o Espírito Santo. Mas quando desce em cada um, tem uma atitude um pouquinho diferente. Porque o que parece mais ainda com os espíritos da Umbanda e do Candomblé. Entende? Entendi. Embora a nomenclatura lá sejam várias. Certo. E aí é uma só. É uma só. É o Espírito Santo. Sim. Né? Vamos continuar assistindo. E como a atmosfera não pode cair, então o povo continua rodando, né? Ali para poder manter a atmosfera, né? Claro. O clima. Olha aí, eles têm muito essa coisa de adversário, amada. Na macumba chama-se demanda. Tocar demanda, né? Sim. Quando um faz contra o outro, agora esse outro agora tem um adversário, tem que tocar uma demanda contra ele. A figura de linguagem da demanda no reteté não muda, é a mesma coisa. É sempre a pessoa que tem um adversário. Certo. Isso é tudo contrário à Escritura. É verdade. Lá manda nós amarmos o nosso adversário, não o diabo. Não. Esse é adversário da alma, Certo. tá certo? Certo. Mas o adversário físico, o inimigo, o que nos prejudica, nós Certo. devemos amar. É obrigação nossa amar, não é verdade? E aí não, no reteté diz o seguinte, é demanda. Aquela coisa de tocar demanda, né? De teu inimigo, agora eu. Tipo assim, esse que baixou ali agora é o Espírito Santo favorável a quem tá aí. Claro. Agora, quem não foi aí hoje é o inimigo. Certo. Entende? Então você que tá aqui hoje, porque ele tá falando pra quem ali? Pro povo ali. Então quem tá aqui hoje, olha, a demanda é contra aquele que te prejudicou. Enquanto o Salvador mandou ir lá, ainda não me prejudicou, tá perdoado e tudo verdade. mais. E fique você aí com teus... Né, eu fico aqui com o meu, mas não ter rancor, não ter ódio, não ter mágoa. Largar pra lá, apenas pra não ter problema de novo acontecer o mesmo problema. É verdade. Mas mesmo que essa pessoa venha pedir, você tem que agora ainda... Ah, sim. Né? Não negar ajuda, né? o que precisar. É verdade. Você não pode fazer isso. Isso. Mas aqui não, aqui é determinado. O adversário seu é isso e aquilo. Vamos voltar um pedacinho. Volto a dizer, jamais pegaria qualquer trecho de vídeo na internet, como estamos fazendo aqui, ó, olhando pela internet. Isso aqui é o YouTube que está aqui, ó. Olha lá o YouTube lá, né, amada? Sim. Jamais pegaria isso para falar mal de uma pessoa ou outra, da pessoa. Eu nem sei quem é, não estou falando mal. Falando do conceito, da ideia, e não da pessoa. Certo. Então, o moço que está ali falando com o Espírito Santo ali, eu não sei nem quem é. Mas eu posso dizer para esse moço que, se ele quiser, eu abro a Bíblia com ele. Vamos ver onde é que tem isso aí na Bíblia. Verdade. Entende, amada? Entendo. Onde é que a Escritura, com o nosso Salvador, com os discípulos, nos ensina a cultivar adversário. E de dizer para os outros que o adversário vai isso, que o adversário é aquilo, que você vai superar o adversário. Isso que eles falam, de que está guerreando por nós, de que é adversário, isso é coisa da velha aliança. Onde os adversários, coitado desse povo, amado? Quem eram os adversários? Nossa. Éramos nós mesmos. Então esse povo todo que está aqui, assistir, é que eu estou muito perto da câmera, né? Que está aqui, esse povo todo, na verdade, são os adversários. Sim. Né? É verdade. Eles estão achando que, por exemplo, o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo é quem? É Deus. Então o Espírito Santo está defendendo eles. Contra o adversário. Não! Nessa lógica de que o Espírito Santo trabalha por nós, ou Deus, ou quem seja, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com a Velha Aliança, esse Espírito Santo aí está contra nós. O adversário que vai cair por terra somos nós.
Porque essa era a visão no Antigo Testamento. Sim. Agora, se eles recorrerem ao Novo Testamento para falar o que estão falando, eles não têm base nenhuma para nada. Porque não tem nada disso. Né? Então não tem nem no Velho nem no Novo. No Velho não tem porque não diz respeito a nós. Só o lado negativo. Certo. De ganhar alguma coisa, não. E no Novo Testamento, o Salvador diz para não ter adversário. Não é verdade, amada? É verdade. Mais alguma coisa sobre isso? Não. Vamos lá. Amadinha, essa questão de ficar rodando ali, batendo palma e com aquela cara assim, eu pergunto, agora mesmo apareceu um jovem ali, deixa eu dar esse jovem apenas como exemplo, esse aí de vermelho, que apareceu ali agora, é esse aqui. Sim. Deixa eu ver, aqui, né? Acho que tá aqui a minha seta. Esse jovem aqui, por exemplo, repara bem, será que esse jovem faria esse tipo de dança, de comportamento, se ninguém nunca tivesse feito perto dele? Tipo assim, é isso aí, esse rapazinho aí, que é um rapaz jovem. Sim. Será que ele faria esse tipo de rodopio, de dança, com essas coisas, se ele nunca tivesse visto outra pessoa fazer? Creio que não. Eu também creio que não. Então, se isso aí é uma manifestação do Espírito Santo, deveria ocorrer não só porque essa pessoa já viu outro, mas principalmente porque ela não viu, do nada. Ela começar a rodar ou fazer alguma coisa. E por que só neste local? Qual é a áurea que esse local tem? Esse local é um local santificado, então é igual aquele local que desce disco voador? Já viu um filme? Já. Tem um lugar certinho pro disco voador descer? Sim. Porque ali foi preparado pro disco voador. Será que isso aí é tipo assim? É tipo o aeroporto? Onde os aviões descem? No aeroporto. No aeroporto. Será que esse é um aeroporto espiritual, que é aí que os espíritos descem? Acho que sim. Eu não sei em que eles creem, amada. Eu também não sei. Porque se for de acordo com a Escritura, isso não existe. O Criador, ele habita em nós. E ele é onipresente. Então não é que ele vai estar no lugar numa hora. Isso era a visão da antiga aliança, quando tinha a arca do concerto. Ah, sim. E a arca de concerto andava de ponto em ponto. Sim. Isso era a visão antiga daquela época. Então, também dessa forma, esse povo se espelha na visão antiga, de que o Espírito de Deus vai estar ali, porque o Espírito de Deus estava na arca, quando ele estava lá naquela tabernáculo. Mas a visão do Velho Testamento, amado, é que o Salvador falou tudo contrário a essas coisas. Ele falou assim, olha, vocês que eram das 12 tribos que agora estão separados e marginalizados, vocês adoram no monte, os judeus adoram no templo, mas não é para adorar nem no monte nem no templo, porque são locais físicos. E quem adora aquele que é espírito, a esse adora em espírito. E não físico, nem de forma física, e nem local físico, nada físico. Então esse rapazinho, coitado, e me perdoe, meu jovem, por usar como exemplo, mas só está rodopiando ali porque viu outros rodopiarem. Isso não é ação do Espírito Santo coisíssima nenhuma. Até porque na Escritura você não vê essa ação do Espírito Santo em lugar nenhum. Não. Você vê uma maluca lá de uma irmã do Arão lá, que eu não sei, dançando lá por conta dela. Isso é problema dela, Miriam. Tá certo? Ah, sim. O Davi era um safado, um canalha, um pilantra, que queria agradar a Deus com coisas que Deus não pedia, e o que pedia não fazia. Exatamente. Tá entendendo, amada? Então eu ficava dançando pro Criador, fazendo harpa, e o próprio Criador falou contra isso. Não é verdade? Verdade. Mas o povo quer se agarrar nas coisas de Davi. Então, quando esse rapazinho está dançando, o que ele faz, amada, e esse povo todo que fica em volta ali rodopiando, mantendo a atmosfera, o clima, é igualzinho o hipnólogo. Você sabe como é que é o hipnólogo?
O hipnólogo chega assim, faz assim, aperta a mão, faz assim, vem cá. Aí bota aqui, ó. Não, mas você tem que ficar quietinha, sabe por quê? Porque eu vou te hipnotizar. Você tá ficando com sono. Aí você tá aqui no meu canto, mas não é porque ele já fez uma mágica que você parou, não. Porque você tá colaborando com ele, para ver até onde ele vai. Isso é natural. Então você está com sono. As suas vistas estão ficando pesadas. Não sei. Aí você fala, vou ver se vai ficar pesada mesmo. E tá aqui. Mas para quem tá vendo, ele já hipnotizou. Você entendeu, minha amiga? Eu vou praticamente obedecer o que ele tá pra ver se vai fazer, acontecer. Pra ver se vai acontecer, é verdade. Porque quando eu ia na Universal, acontecia aquelas manifestações todas lá, eu ficava querendo ver se acontecia mesmo. Eu ficava lá no espírito, né? Sim. Mas não acontecia nada. Ele falava assim, você tá ficando, sabe, assim, assado. Eu ficava assim, mas não sentia nada. Né? Eu sentia um pouco de medo, que eu já achava aquilo tudo estranho. Muito errado, né? Mesmo antes de eu saber das verdades, assim, né? Do que realmente está escrito. Mas é bem por aí mesmo, é como você explicou. Chama sugestionamento, né? Por exemplo, amada, quando o diabo falou para o Salvador assim, você atira-se daqui de cima, certo, porque está escrito, os seus anjos o apararão. Ele sugeriu. Isso é uma sugestão. Se o Salvador quisesse, ele poderia pular. Eu vou pular que meus anjos o cara sugeriu. Sim. Também quando esse pessoal tudo fica rodando, depois de um certo tempo, já está tão cauterizado na mente deles que eles nem sabem mais. Aí já acha que é o espírito mesmo. Mas nas primeiras vezes ele fala assim, eu vou rodar para ver se acontece comigo. Aí começa a rodar para ver se o espírito toma. Certo. Entende, amada? Aí a pessoa começa tímida, porque a pessoa não tem um contato assim muito longo com essa coisa, é nova. A pessoa fala, o povo tá rodando aqui para receber o espírito. Eu quero receber o espírito também, eu vou rodar. Igualzinho que deitou aqui no ombro do que o hipnotizador sugeriu a ele. E ele fala, vou ver se eu vou ficar hipnotizado mesmo, mas vou ficar quietinho aqui, vou fazer isso. Aí daqui a pouco já está hipnotizado. Mas não é porque a pessoa mesmo se fez aquilo. Sim. Né? Aí, da mesma forma também, o cara fala, não, eu vou rodar para ver se acontece comigo. Então ele vai timidamente. Certo. Na visão da pessoa mais enganada ainda, coitada, que está ali na frente do trabalho e que está enganando porque está enganado, ela vai falar, aquele ali ainda não tem intimidade com o espírito ainda. Certo. Não, o espírito ainda não, ela não se tornou íntima, não está num grau de santidade, não está no azeite, ainda não é uma pessoa espiritual. Aí, na medida que a pessoa vai pegando confiança, na outra semana, no outro dia, no outro mês, ela já está rodopiando mais e pulando mais. Entendi. Então, mas ela está esperando a hora que o espírito vai tomar ela. Certo. Então, depois ela já está mais envolvida naquilo e mais à vontade para rodopiar, que ela já começa a falar língua estranha. Mas ela está esperando o espírito tomar ela. Que nunca toma. Nunca toma. Mas depois de um certo tempo que ela está ali, amada, ela já está tão com isso na cabeça que ela nunca para no mesmo lugar, ela sempre vai um pouco à frente. Você entende? É aquela coisa de quebrar barreira, de bater recorde, de transpor limite. Agora essa pessoa já se convence que ela pode falar língua estranha e começa a falar língua estranha. Para ver se o espírito toma ela e ela fala pelo espírito. Entendi. E agora ela se convence que ela pode falar profecia para o outro, porque ela sabe mais ou menos o que o outro quer ouvir. Aí ela já começa a falar que eis que eu te digo, eis que vos falo. Eis que eu vejo. Recebe esse manto. E aí o manto. E aí a pessoa que está envolvida ali em falar é igual um pouco narrador esportivo. Os narradores esportivos, e eu quando narrei futebol de 87 a 2008, você tem frases feitas suas. Para você, a sua mente já grava. Certo. E você joga como clichê durante a fala. Para que você pense no que vai falar depois. Certo. Entende? Então isso é muito usado. O José Carlos Araújo, que é um dos grandes narradores do rádio brasileiro, Oscar Ulisses é outro grande narrador. Se você observar a narração deles, eles falam muitas frases feitas. Aquelas frases feitas é para dar tempo dele pensar no que vai falar. Certo. Então também esse povo também, eu não sei se eu dei exemplo aqui, não dei, né? Por exemplo, o Zé Carlos Araújo, ele fala, fulano pelas quebradas da direita, tá numa que não é a dele, trombou contra o contrário. Essas palavras, ele vai usar o jogo todo. E um monte dessas palavras. Sim. Porque isso não é a narração do jogo. Isso é ele com frases feitas, para dar tempo do cérebro pensar no que vai falar. Entendi. Então tem muitos clichês assim, muitas frases feitas. Esses camaradas que a gente está vendo aqui, essas mulheres e homens, quando eles vão entregar uma profecia, eles falam profecia e falam a língua estranha no meio. A língua estranha vem na mente automaticamente para dar tempo da mente pensar em que ele vai falar a próxima frase, depois da língua estranha. Por isso é que eles falam muita língua estranha.
quando estão entregando profecia. Outra coisa também que não tem, que o Salvador não ensinou é a língua estranha, né? Porque a gente até recebeu um e-mail de um irmão, né, explicando direitinho sobre língua estranha, que tem a ver com interpretação, né? Com línguas de outros povos, não é, Rubens? Idioma, né? Idiomas, isso. Língua estranha é idioma estranho, né? Quando fala língua já dá uma tonalidade mais espiritual ou assim, do outro mundo, né? Extrasensorial. Mas língua, é idioma. É idioma. Quando eles falavam lá idiomas diferentes, então era língua estranha. O Salvador, amada, ele deveria falar língua estranha, como esse pessoal fala. Ele era o mestre, né? O maior mestre, o grande pastor das ovelhas, né? Exatamente. Então, quando ele é o grande pastor das ovelhas, ele é o cara, né? E ele deveria ter ensinado pra gente a língua estranha. Mas ele nunca tocou nesse assunto. É verdade. Esse povo não segue o Salvador, amado. Ele segue qualquer outro, mas não o Salvador. Menos ele. Mas que é a grande verdade que eles seguem? Constantino. E sim. Ele segue Constantino, amada, porque o próprio Martinho Lutero seguia Constantino. Então, se você disser assim, ele segue Calvino, que seguia Lutero. Ele segue Lutero, segue Lutero, que seguia Constantino. Neste formato de hoje, é Constantino. Mas se você for vasculhar ao longo da história, segue Nimrod. Sim, entende? Vai parar lá. É Nimrod, Mas nesse formato atual do templocentrismo, do ajuntamento solene, essas coisas todas, quem possibilitou isso verdadeiramente foi Constantino. E por que Constantino possibilitou isso? Porque foi uma escalada, foi algo projetado e trabalhado, não foi assim, haja. Como o Criador fez e houve, não. Constantino tinha um império gigantesco, o mundo todo era dele. E ali tinha templos para tudo enquanto é deuses. Quando ele se tornou um religioso, que ele criou o cristianismo, ele transformou todos os templos em templos cristãos. Então ele possibilitou isso. É verdade. Outra pessoa, para ter possibilitado o que Constantino possibilitou, teria que ter feito como ele fez e pegar o que ele pegou. Ou seja, teria que ter sido vários impérios conquistados para chegar na mão desse indivíduo agora e ele transformar. Isso, então, quer dizer o quê? Isso é impossível. Só Constantino pôde fazer isso. Entendo. E criar essa bagunça toda que está aí, essa confusão da Babilônia. É verdade. Neste formato. Entende? No formato que está aí. Qual formato? Ajuntamento solene em templocentrismo. O outro não poderia fazer, só Constantino. Entendi. Então, esse povo todo segue piamente Constantino. Verdade. Se disser assim, segue Lutero? Seguem. Seguem Calvino, que criou essa bagunçada toda? Segue. Ele segue Wesley, segue Moody, segue Zwinglio, segue os calvinistas puritanos, segue todo mundo. Pode ser até que siga os últimos que estiveram por aí, Billy Graham, Jimmy Swaggart, essas canalhadas todas. Mas a origem deles é o que criou Constantino. Eles seguem a partir do templocentrismo criado por Constantino. É verdade. Eles são os Constantinutos... Constantinópolis puritanos. Eu sou o Senhor, vou levantar seu ministério na terra. Vamos ver. Nesse caso, o adversário que ele falou contra essa obediência, eu creio que é o próprio diabo que ele está se referindo. Ah, sim. Eu creio. Existe um código, Roger. Quando o cara vai falar com o outro naqueles filmes, pelo menos que a gente vê, né? Fala Roger, quer dizer, passa o comando para outro. Né? No sistema religioso protestante do Reteté, a frase final, que é a deixa, receba então esse manto, te deixo a minha paz. Eles falam isso, entende? Certo. Quando o espírito que está ali fala, te deixo a minha paz, está dizendo assim, agora você segue daí no comando, Roger,
que eu tô Já cantando fiz a minha pra parte. subir. Já fiz a minha parte. É tipo um código, que aí já Certo. sabe já. Aí nesse momento outros mais assim suscetíveis, né? Psicologicamente a crer que está com a ação de um espírito ali, ele vai e tomba ali no terreno. É. Entende, amada? Quem está no externo, deixa ele no externo. É isso que eu quero ver. Não seja perseguida. Tem lugar que você vai aí que não entra. Tem igreja que você vai nos lugares aí nas terras que não entra por aí. Tem que ser movido no espírito de Deus. Movido a pregador, cantor, movido a bateria, pandeirista. Mas tem que ser movido ao Espírito de Deus. Amada, e nisso todos conhecereis que sois meus discípulos. Se for um pandeirista de uma denominação, Não. se for um baterista de uma denominação, Não. não. Então o espírito jamais vai mover pessoa para fazer esses negócios. Amada. É, não faria. O espírito é. do nosso Criador não deixaria assim os filhos Não. dele, os servos dele dessa maneira, né? Se a pessoa fosse movida para fazer o bem ao próximo, para amar, né, para É. dispensar amor às pessoas, para fazer algo em prol de alguém, aí sim. Mas essas palavras que ela fala, coitada, é porque ela ouviu assim e vem repetindo, amada. Sim, eu também Né? entendo assim, né? Eu jamais vou chamar uma senhora dessa de cangulosa, não, é? porque não Dá é. pra ver que Dá não pra é. ver que não é. Vou cometer uma injustiça dessa. É verdade. Mas, coitada, que ela está, assim, iludida por Constantinos da vida, ela está. E ela também tá falando coisas que todo o pessoal que tá aí reunido quer ouvir, né? Exato. Assim, é profecia de vitória, né? É. Que você pode tudo. Ela tá falando essas coisas, É. entendeu? Isso aí. É um negócio interessante. Vamos continuar vendo. Olha aí como desce mais um rolo de profecia também. Olha como Deus trabalha. Amada, a característica de algumas pessoas é muito parecida com a característica realmente do centro espírita. Os espíritos, quando eles incorporam, as pessoas não ficam mais retas. Ah, sim. As pessoas se curvam. É. E ali é que o espírito chama aquela pessoa de cavalo. Aham. Porque a pessoa se curva para ele se apossar dela. Certo. Então, a esse tipo de atividade ou de atitude é chamado de cavalo, né? De que houve ali uma manifestação mediúnica, o espírito agora passou a agir pela pessoa e a pessoa virou um cavalo dela. Se você for observar aqui, essa senhora jamais gostaria de ser chamada de cavalo. Né? E nós não vamos aqui humilhar ninguém. Mas a atitude dela de se curvar é exatamente a atitude do pessoal no centro espírita. A questão do sincretismo religioso, você observa que são práticas humanas com relação à espiritualidade, ou para, Certo. vamos dizer, agradar a deuses, no caso, né? E que são formas físicas de atitude. Sim. Porque dançar para o Senhor ali, ou para Deus, ou para os deuses, né? Ou para alguém, é o que eles estão fazendo de mesma forma coisa, religiosa. sim. Não tem diferença isso. Só que isso é o que eu falo, eu desafio esse povo, amada. O Salvador, aquele que morreu por nós, ele nunca ensinou isso. Não. Não mandou ninguém dançar para ele hora nenhuma. Ele disse, eu não aceito louvores dos homens. Ele é maluco, amada? Mentiroso? Não, não é. Poxa. Mesmo É. porque, qual a finalidade disso, né? Pra quê, na verdade? É. Ele quer que a gente faça algo Que dê resultado. que dê resultado. E né? não isso aí não dá resultado. Daqui a pouco todo mundo tá em casa de novo. Até saiu ali um problema de um com o outro ali. Não sei o quê, porque onde tem gente, muvuca tem problema. Ah, sempre Fofoca aparece. principalmente. É verdade. Você quer viver no meio de fofoca? Vive no meio do povo religioso protestante. É verdade. Não estou falando que é dessa denominação nem desse local especificamente. Não estou dizendo isso. Mas no meio religioso, no meio protestante, nós sabemos que é onde mais tem fofoca e desavenças. Então, como pode isso ser uma ação para Deus e daqui a pouco está tudo... Por isso que, Contrário ao lembrando outro. disso daí, como você está falando no meio, né, de muita muvuca, que o Salvador falou, onde estiver um ou dois É, em meu nome. 2 ou 3. É 2 ou 3, né? É. Desculpa. 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Quer dizer Porque não que precisa de 2 mais. ou 3 não precisa de mais, porque mais vai virar bagunça. E por que precisa de 2 ou 3, amado? O Criador nosso, eu creio que Ele é o Salvador. E creio também que Ele é o mais inteligente ser de todos os tempos. Não Com falo nem certeza. humano. Não. O mais inteligente. O que existe além de humano? Existe trilhões de outras coisas. Então, ele, disso tudo que existe, Ele é o mais inteligente de tudo. Sim. E Ele falou isso
Porque se tiver 2 pessoas, vai ter uma boa conversa. Se tiver 3, ainda dá para ter uma boa conversa. Certo. Sobre ele para repartir o pão. Certo. Mas se for 4, 5 ou 6, já vai estar um ouvindo, um falando e um monte ouvindo. E Sim. ele não mandou ninguém escutar, amada. Ele mandou falar. Então a ordem dele é muito inteligente. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome. Porque é o máximo para poder ter uma conversa legal entre 2. Entendi. Entre 3 pessoas. Então o dever desses 3, mesmo que converse ali agora, é sair para falar. Sim. Para mais 2 ou 3 ao mesmo tempo. Ou mais 1 ou 2 ao mesmo tempo. Entende, amada? Entendo. Porque assim vai fazer o que ele mandou. Foi isso que ele mandou. Foi isso que ele mandou. Passou disso, não é o que ele mandou. Ele não falou onde tiver várias pessoas ouvindo e um falando, eu estarei ali. Por que ele não falou assim, ó? Em toda a igreja desses caras aí eu vou estar lá? Ele nunca falou isso, amada. Não. Amada, eu vou confessar uma coisa pra você aqui. Deixa eu mudar aqui, só pra você ter uma visão melhor minha. Quando eu comecei como crente, eu pensei que quando eu abrisse a Bíblia, eu ia encontrar na Bíblia tudo do jeitinho que eu fazia como crente para me fazer. Certo. Eu esperava encontrar isso. Vê se você me entende. As práticas, por exemplo, você hoje aceitou Jesus. A partir de hoje você é crente. Certo. Quais práticas você vai ter? Não precisa nem repetir aqui que a gente sabe as práticas de um crente. Então eu esperava que quando eu abrisse a Bíblia, eu ia encontrar justamente isso na Bíblia. Ah, essas práticas. É, o Salvador dizendo, olha, agora você tem um pastor, você vai dar dízimo do teu pastor, o teu pastor vai constituir diácono, presbítero, você vai lá frequentar os cultos para mim, você vai cantar para mim, você vai ser alguém que vai dar dinheiro na obra para mim. Cada dia da semana você vai frequentar. Vai frequentar a oração, a denominação sua. Você vai escolher uma denominação para você, para tu fazer minha obra. Eu pensava que eu ia encontrar isso na Bíblia, amada. Entendi. E quando eu puxava esse assunto, mas mesmo sem ter uma visão global, Certo. entende? Mas se eu, por exemplo, que eu queria falar isso, mas eu não sabia como falar essas coisas. Assim, de que, pastor, eu quero ver na Bíblia que eu estou fazendo, se está lá. Eu não sabia nem falar isso. Mas quando eu fazia qualquer pergunta sobre esse assunto, porque estava na minha mente, mas eu não conseguia formular, o pastor conversava. Não o último pastor que eu tive, Certo. mas eu digo lá no começo. Entendo. Tipo, entende? Porque ele não tinha como falar uma visão global do que ele me mandava praticar baseado na Escritura. Ah, tá. O que ele poderia explicar para mim de que eu deveria fazer de acordo com o que ele ensinou, estando na Escritura ou na Bíblia, era pegar hoje um pedacinho aqui e falar uma coisa. Aí passa mais outro culto, ele vai falar 1 hora e pega mais um pedacinho para falar outra. Entendo. Mas ele me mostrar isso na Bíblia assim, ele não tinha como mostrar linearmente. Entende? Mas é o que a gente espera. É que ninguém que vai se converter hoje tem a visão, não é dada a ele a visão, para ele chegar ao pastor e perguntar isso. É verdade. Ou buscar conhecer isso. Mas na mente fica isso. Questionar mais, né? É. Ter mais curiosidade para saber se aquilo tá certo. Né? Se o que ele está fazendo ali é o que está na Bíblia é o que para tá ele na fazer. Bíblia, é verdade. Aí quando você começa a descobrir, igual eu descobri, amada, que alguma coisa que você está fazendo não é o que está na Bíblia, igual o dízimo. Aí você fica assim, então eu não sei até onde vai mais esse buraco aí, do Entendi. coelho. Eu vou cavar para ver até onde vai o buraco do coelho, porque eu não sei até onde estou me enganando. É verdade. Aí quando você vê, tem 99,99% das coisas que estão te enganando, é tudo mentira. Aí você fica o quê? Decepcionado. Se você não tiver um conceito de que realmente o Criador existe, isso foi uma coisa que você tenha firme em você, que nada te tira, se não for isso aí... E como você falou, decepcionado, infelizmente muitas pessoas confundem, né, decepção com frustração. Um exemplo, acha que a pessoa, por estar falando agora a verdade, porque saiu da igreja da qual participava, fazia parte, ficou frustrado com alguma coisa lá e agora está, como posso dizer, está descontando em tudo, né? Achando que tudo é errado. Não é. É porque saiu porque viu que está errado, tem algo errado, entendeu? Não está de acordo com a Escritura. Mas eles dizem que é porque está frustrado com a denominação que fazia parte. No meu caso, amada, eu poderia qualquer hora ligar para o último pastor que eu tive, entende? E pedir a ele para falar para as pessoas se teve algum problema meu com ele. E ele diria para todo mundo, amada, que o relacionamento nosso sempre foi muito bom, de muito amigo um do outro. Sim. Entende? Porque eu mesmo vejo como uma pessoa muito boa, uma pessoa muito decente. O último que eu tive, que foi muito tempo que ele foi pastor. Então não é nada pessoal, não é nada de frustração. Claro que não. Sabe? Até porque, como pessoas, nós sempre fomos amigos, sempre tivemos um relacionamento bom de um ser parceiro do outro e tudo mais. Agora, no ponto de vista religioso, aí não dá para poder
ter a mesma vai visão. continuar compactuando, Não, né? Só pelo fato de ter saído, é. ter aberto os olhos para a verdade, né? Conforme está escrito mesmo, aí as pessoas dizem que é por causa disso ou daquilo, não, é porque tá vendo a verdade, entendeu? Vamos ver aqui, continuar assistindo então. Ah, sim, Rubens, e sobre Amadinha, aquilo que... fica à vontade. Isso, sobre o que a gente falou bem antes, que eu ia falar antes, mas aí você começou a falar, que sobre quando o Salvador falou onde estiver 2 ou 3, né? Aí que você deu a explicação. Aí, para as pessoas também não pensar ou até chegar a perguntar, mas e como você organiza palestras? É diferente. Porque alguém, eu estou lembrando disso, que alguém já me perguntou isso. Amada, já mandou e-mail me perguntando isso. Essa resposta seria muito bem respondida se quem pergunta isso pudesse ficar comigo 2 dias direto, ou com você. Porque ia ver o nosso dia a dia. É verdade. Então, eles não sabem que a palestra é algo extra. Ah, sim. Não é verdade, amado? É, por isso que eu lembrei. É extraordinário. Porque a gente fala do Salvador, fala do Criador a todo tempo para todo mundo. É verdade. A gente prega para todo mundo o tempo todo onde a gente estiver. Só ter oportunidade. É só ter oportunidade de falar e de abrir a boca. A gente só faz isso. Então nós sempre estamos neste onde tiver 1 ou 2. Essa é a regra. Entendi. A exceção é quando reunimos um grupo de pessoas que nos admira. Entende, amada? E são gratas a nós para estar conosco um dia. Isso não é uma coisa, assim, vamos dizer, espiritual, religiosa. É uma coisa social. Escancaradamente social. Isso, a pessoa não pode ver as palestras, né? Tanto da sua como dos outros irmãos, como algo religioso. Não é. Não pode, porque aí já vai caminhar para o erro. Não é. É uma coisa, vamos dizer assim, social. Amada, as pessoas estão dentro de uma matrix humana. Certo. No dia que essas pessoas vê um simples homem ou mulher que fala com a sua simplicidade, sem educação, sem conhecimento educacional, mas que o que ele fala, mesmo com palavras erradas, tem sentido, essas pessoas vê naquele cidadão alguma coisa especial. Entendi. Não é, amada? Não é por isso que esse sujeito vai agora se engrandecer. Mas que as pessoas o veem de uma forma especial, o veem. E é o que aconteceu, que tem acontecido com a gente. As pessoas veem assim, o irmão Rubens foi esse cara que é um cara analfabeto. É um cara assim assado, que tem falhas, que é humano, que erra. Mas foi ele que me abriu os olhos. Então eu quero, o dia que ele estiver na minha cidade, eu quero estar com ele um pouquinho. E até de mesmo... uma forma social. Verdade, isso, social. E até mesmo porque, para as pessoas que têm dúvidas, aprender com a gente. Da mesma forma, a gente aprender com esses irmãos. Também. Como aconteceu muitas vezes. Toda vez, né? E mais uma, e que... depois, a partir do momento que já fica sabendo das coisas, aprende tudo, né? Que a gente nunca vai saber tudo, essa é a verdade, né, Rubens? Não. Mas assim, a partir do momento que a gente aprende assim, o básico que está escrito, vai pregar, vai fazer sua parte. Se você já sabe que o Salvador morreu por você, já é algo que você sabe. E é bom que as pessoas também saibam, então já fala isso. Né, amada? É verdade. Pouquinho que a gente sabe, a gente já deve falar, não é que esperar. Porque esse conceito de se preparar para falar é do sistema. O sistema é que diz, olha, você não pode falar porque você não está preparado. É verdade. Olha, você não pode ser missionário porque eu não te enviei. É verdade. Né, amada? É isso mesmo. Olha, quem te autorizou a visitar a casa da fulana para falar para ela? Entende? Eles retêm a chave do conhecimento. Não entra e não deixa quem quer entrar. Quem fez essa denúncia não foi eu, amado, foi o Salvador. Ele é maluco? Não. As palavras deles, devemos confiar nelas? 100%. Então ele falou isso. Quando ele se relacionou ao sistema religioso, ele disse, porque eles detêm a chave do conhecimento, mas nem eles mesmos entram e também não deixam aqueles que querem entrar. É verdade. Foi o Salvador que falou isso deles. Assim, amada, eles falam assim, como é que você foi lá falar para pregar para fulana lá se eu não te mandei, o pastor? Para quê? Para prender a pessoa. O Salvador diz, ide e falai. O pastor diz, não vai e não fale. É o contrário, amada, mas as pessoas não enxergam. Né? Você tinha tocado com o assunto que eu ia falar uma coisa sobre e esqueci agora. Agora? Não, eu estava falando da palestra, né? Eu comecei a falar da palestra. Mas tudo bem, porque eu também escapuliu aqui. A gente volta. Eu ia falar isso bem no começo. Então, amadinho, eu estava falando aqui para você, é basicamente assim. Por exemplo, eu considero o Alex Jones, pelo menos contemporâneo da minha vida, o maior homem do planeta. Eu o considero. Não estou dizendo que ele é. Para os outros pode não ser, mas para mim é. Qual o maior homem do nosso tempo de vida, desde que éramos crianças até hoje? Para mim, Alex Jones. Então,
o dia que eu puder estar com ele, certamente, se puder, eu vou correr para abraçá-lo. E se puder, dar um beijo no rosto dele. Entende, amada? Não por idolatria, não porque ele é Deus, não de forma religiosa. Sim. Mas apenas porque eu vejo nele a figura de um grande homem que eu admiro. Entendo. Tá entendendo, minha Entendi. rica? Em tempos passados, poderia dizer que eu faria isso com Elvis Presley. Mas hoje eu já não faria mais com Elvis Presley se Elvis fosse vivo. Entendo. Porque com Elvis seria uma certa idolatria. Mas faria com o Alex Jones por o admirar, por ser um homem como ele é. É verdade. Entende? Sim. Mas não é o único, tem muitos homens importantes, Claro. mas eu destaco ele. Então também as pessoas, quando vê que esse humilde aqui, junto com a minha amadinha agora, né, depois de um certo tempo pra cá, nós vemos assim despertando as pessoas, essas pessoas que vão se despertando, vão também, talvez não querendo me beijar ou me abraçar, mas pelo menos estar comigo um dia. Entendo. Isso é uma coisa humana normal. É normal. E assim, quando fazemos as palestras, nós criamos essa oportunidade. Sim. Né? Eu poderia vender os DVDs da palestra, amada, no site do mesmo jeito. Só que eu vendendo pelo site, a renda do CD, do DVD, ficaria tudo pro meu bolso. Não é verdade? Sim. E nesse caso da palestra, é a venda do mesmo DVD. Mas é com esse dinheiro que a gente paga o hotel e as despesas. Entendo. Então, quando as pessoas dizem assim, o irmão Rubens faz isso por dinheiro. Se fosse por dinheiro, não faria a palestra, apenas venderia os DVDs. Entendo. Porque a entrada da palestra sempre foi o DVD. Sempre. Não é verdade, Sim. amada? E a minha amadinha sabe muito bem que das palestras mesmo, quanto é que nós temos levado? Nada. Nada. Da última vez passada eu implorei do Silvio, né? É verdade. Pra não pôr nada na conta nossa. Sim. Né, amada? Foi verdade. Isso é coisa que a gente não deve nem dar satisfação pra ninguém, mas é que a gente entrou no assunto aqui. Mas a verdade é, mas o povo só quer meter o pau, amada. Eles não podem falar contra, vamos dizer assim, o que eu prego. Aí fala contra a minha pessoa. E alguns, coitados, eu fico até triste, amada. Eu fico muito triste, minha rica. Eu vou confessar a você aqui agora. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que tantas vezes acompanham a gente, sabe, que entende o propósito, que conhece a verdade sobre o Salvador, sobre a Escritura, e que fala, que me manda e-mail para me revidar alguma coisa, amada. Como Tipo, assim? tipo assim, falando, irmão Rubens, estão falando isso de você, revida. Ah, sim. Aí eu fico triste, não com quem falou de mim, Entendi. mas com esses que me pediram para fazer isso. Porque parece que, assim, Eles não entenderam, amada. Não entenderam. Entendeu, amada? Entendi. Entende? Aham. É quando a pessoa não entende, eu fico triste. Você lembra muito bem, quando nós encontramos pela rua aquele senhor, que eu falei para ele as coisas do Criador e ele baixou a cabeça e não quis me dar Lembro. atenção. E aquilo você viu que, né, eu fiquei triste. É. Não porque não me deu atenção, mas porque o moço se fechou. Ele foi andando, né? A gente falando Foi com andando, ele. eu falando, senhor, é uma coisa de amor, amor é o principal, né? Uhum. E aí eu fiquei muito triste. Assim também eu confesso, amadinha. Eu fico triste quando eu recebo e-mail de pessoas me incentivando a revidar qualquer ataque. Entendo. Sabe? Eu fico triste porque eu penso, poxa, eu tenho falado isso para essas pessoas. É verdade. E pelo jeito eles não aprenderam, É. né, amado? Uhum. Não aprenderam como é que as coisas são. Vamos lá, minha rica, vamos continuar aqui. Aí, no caso aí, agora aquele Espírito Santo que havia apossado-se, né, do cidadão, Tá, né? agora se aposta da mulher e fala as coisas para o cidadão. É. E diz para ele que aquele passaporte que vai levar ele para Portugal, ela já tem preparado, como aquela carruagem de fogo que levou lá o profeta no Antigo Testamento. Então agora que ele se prepare para ir para Portugal, porque o passaporte já está pronto. Vamos ver Sim. mais.
Isso é a profecia, né, amada? Tipo assim, a pessoa chega, recebe o Espírito Santo e agora vai passar uma informação ou antecipar. Certo. Vai agora dar com antecedência uma informação para aquela pessoa que está recebendo a profecia. No caso desse rapaz, ela está profetizando aí que vai acontecer dele conhecer um pastor internacional. Certo. E esse pastor internacional vai convidá-lo para ir para fora do Brasil. Então, o moço está todo alegre, né, com a profecia. Vamos continuar. Esse levante que tu tem passado lá naquele lugar. Olha como esse homem lá chega e tem batido esses tambor aí, Bom, se esse aí é aquele Espírito Santo da Escritura, amado, eu estou estranhando as falas dele. Eu nunca vi o Espírito Santo da Escritura falar para negócio de tambor, que está batendo esse tambor e que vai levar a pessoa para ser internacional, para ser conhecido, para ter fama. Eu não sei se a fama, ela anda lado a lado com as coisas do Criador. Não anda. Né, amada? Eu via, por exemplo, o João Batista como uma cana balançando no deserto. A esse o Salvador elogiou. Aos famosos, eu não sei se ele está esse elogio, né? É porque hoje, Rubens, igual você está falando uma vez para mim, acho que foi alguns dias atrás, as pessoas estão atrás de status, não é isso? De posição. Então, eles dão mais valor para quem tem essas posições, entendeu? Para quem é simples assim, dependendo da pessoa, eles não vão dar ouvidos ou crédito, entende? Vai achar que é mais um maluco, como acharam com João Batista. Exatamente. Então, eles dão mais valor a quem... Se João Batista estivesse bem vestido e não andasse no deserto, mas na cidade, talvez a visão quanto a ele tivesse sido outra. Tivesse sido outra, né? Agora você vê, amado, uma coisa é fama, outra coisa é sucesso. Quando essas pessoas buscam a fama, na verdade estão buscando o sucesso e não a fama. Tem uma diferença da fama para o sucesso. Por exemplo, o Salvador é o homem mais famoso de todos os tempos. Sim. O mundo foi dividido em 2 tempos por causa dele. Certo. Mas ele nunca viveu nos glamoures do sucesso, nem nos altos palácios, nem com as melhores vestes, melhores cavalos ou carruagens. É verdade. Tá certo? Certo. Então, a diferença muito grande entre uma coisa e outra. Sucesso e fama, né? Sucesso e fama. O João Batista, ele era muito famoso, tanto que nós o conhecemos ainda hoje. Até hoje. Passado 2000 anos, o nome dele ainda está presente. Mesmo que o nome seja blasfemado, mas o nome que hoje a gente entende que representa aquela figura daquela pessoa que existiu, essa memória dele está aí. Exatamente. Nós temos a memória de João Batista até hoje. Então a fama dele foi tão grande que transpôs 2000 anos. Certo. Mas eu pergunto, a fama de João Batista, ela foi ligada em algum momento a luxo, glamour, estrelato, pedestal, palco? Não, é verdade. Hora nenhuma. Nada a ver. Não há necessidade, não há, assim vamos dizer, não é extremo que haja necessidade de que famoso seja também astro. Entendo. Astro é astro, famoso é famoso. Eu nem sei se teria uma palavra que eu não sei muito de português, né, amada? Porque eu não tenho muita educação, mas eu não sei se tem uma palavra que poderia, assim, contemplar melhor essa questão de famoso nesse aspecto. De famoso por ser conhecido e não famoso por ter feito sucesso. Entende? Porque o que faz sucesso, ele tem as melhores posições. Sim. Ele tem os melhores destaques, ele tem vitrine, ele tem pedestal, ele tem palco, ele tem holofotes, tem luzes, tem câmeras. Não é verdade? Ele é o cara. Certo. Agora, o que é conhecido, esse não necessariamente precisa ser um astro ou uma estrela. É verdade. É um exemplo muito bom. Nós temos aí o Salvador e temos também João Batista. Um exemplo inverso e muito interessante é o de Shaul. Porque Shaul, ele era famoso para a época dele, para a turma dele, como aquele cara da lei de Moisés. Certo. Mas se ele tivesse parado ali a carreira dele, dificilmente nós teríamos ouvido falar dele hoje. Verdade. O sucesso de Saul foi quando ele era fariseu. Agora, a fama de Saul foi quando ele saiu do fariseísmo. Então, verdade. Saul conseguiu, entre tantas coisas, amada, que é o que eu mais admiro em todos os tempos, né? É verdade. De todos os tempos, sem dúvida, Shaul. Certo. Aí eu não toco no Salvador. Não, depois do Salvador. Ou concorra. É. Mas Shaul, por quê? Porque ainda tem mais essa. Verdade. Ele inverteu isso. Sim. Ele tinha sucesso quando fariseu e teve muita fama
conhecido. Ficou conhecido. Isso, ficou conhecido como... Né, depois que saiu lá do sistema farisaico. Agora você vê, amado, é o que mais é menosprezado pelo sistema religioso. Mas é o que é mais amado pelas pessoas que conhecem a verdade. Eu gostaria até de fazer uma enquete para provar isso em números. Mas eu já sei que é isso. Sim. O que as pessoas mais admiram, os que conhecem a verdade, é Shaul. Bem observado, Rubens. Eu também creio que quem conhece a verdade mesmo, que está na Escritura, vai dizer que é Shaul. Shaul não tem Buda, não tem Maomé, não tem esses caras que viveram. Não tem Salomão, não tem Davi. Não tem esses canalhas, então nem se verdade. fala, né, amado? É. Porque Shaul é o mais amado de quem conhece a verdade. Sim. Agora, do povo que hoje está no sistema religioso, amada, tristemente, eu não tenho dúvida de que é Davi e Salomão. Sim. Sabe? Sim. Eles seguem piamente Moisés, porque segue a lei de Moisés, mas eles idolatram, eles ilustram, eles têm como astro Davi e Salomão. Eles fazem até música para eles, né? Para Davi e Salomão. Vamos em frente aqui? Vamos. Vamos ver o que a senhora hoje, né? Neste momento que ela recebeu ali o Espírito Santo, que ela está falando ali. Eu não estou debochando, eu estou falando porque é o entendimento que nós Não, estamos mas tendo. isso que eles criaram faz a pessoa se passar assim meio por ridículo, né? É o de que está debochando, mas não estamos. Não, eu tô falando a atitude que É, deles. dá impressão. Olha o Deus quem é, amado, agora que sujou. Rapaz, o que poderia impedir uma pessoa pobre, né? Que a gente vê que o pessoal é pessoa humilde. São humildes. O que poderia impedir a pessoa pobre de chegar a Portugal? Dinheiro. Só dinheiro, mais nada, amada. Então o Deus aí que está pelejando para ele é o Deus dinheiro. Porque se tiver o Deus dinheiro, ele vai a Portugal assim, ó. Só ligar para Tupperware. Tupperware Portugal. Aí liga para Tupperware, tem dinheiro? Não precisa mais nada, resolve tudo. É verdade. É só ter dinheiro. Esse Deus é poderoso, amado. Que sem dinheiro eles não iam. Então você vê a visão caótica desse Espírito Santo aí. É uma visão caótica. É a visão a partir do ponto de vista não de um ser criador. Não de um ser supremo, mas da própria moça que está ali, coitada. Da própria senhora. Sim. Porque a visão dela de ir a Portugal é dificuldade devido a dinheiro. Sim. Mas é só dinheiro que... Não. Muita coisa pode trazer dificuldade, mas o dinheiro resolve 99% das coisas da dificuldade aqui no mundo. Aqui no mundo resolve. Não adianta falar história nem contar mentira. Afinal de contas, a maioria que está aí que é pastor por causa de mamão. Então não adianta disfarçar. Não é verdade, amada? Sim. A maioria que está aí é por causa de mamão. A minoria é enganada e engana. Como essa pastora aí mesmo, né? Como a gente falou, ela é bem... Essa aí demonstra ser bem humilde. Jamais eu acharia ou pensaria que é por causa de mamão. Mas a visão do povo sofrido, que não tem como amanhã, né, pagar uma passagem para Portugal ou juntar dinheiro um ano, é essa dificuldade. Então, quando esse Espírito Santo aí fala que está batalhando para ele conseguir a Portugal, é uma visão puramente com respeito à questão financeira. Entendo. Mas o nosso Criador, amado, ele não tem batalha financeira. Porque ele está acima dessas coisas. Então, esse que é a questão do dinheiro, como Deus mamão, dinheiro, esse é que resolve esses problemas. Resolve. Né, amada? É verdade. Vamos lá. Aí ela deixa mesmo, eu deixo a minha paz aí com você, né? E agora já adiantou ele, ó. Eu mesmo, esse Espírito Santo que tá aqui mesmo, vou estar lá na vigília e vou te dar um recado lá para você dar pro povo lá. Ai de você se você não falar meu recado. E aí vai, né? Certo. Diferente, né, amada? Vamos ver o finalzinho? Vamos terminando. Glorifica o nome do Senhor aí. Como é que vai glorificar o nome do Senhor se ela está falando a respeito do Criador, né, ou do Salvador? Sim. Se
ninguém fala o nome dele, amada. Não é verdade? Como é que verdade. glorifica o nome? Como é que vai glorificar o nome? Qual é, né? Né? Do Senhor. Verdade, complicado. Adore a Ele, exalte o nome do Senhor. Aí, adore a ele. Bom, se ela está falando adore a ele de acordo com o que falou o Salvador, essa adoração não é o que eles estão falando aí. Porque o Salvador foi claro e disse, nem no templo e nem no monte. Chegará a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros, não os falsos, adoram em espírito, porque o Pai é espírito. E assim é importante que quem adora verdadeiramente ao Pai, adore em espírito. Porque é a esse que o Pai procura. Por que procura? Porque não é fácil encontrar. Entende, amada? verdade. Claro que o Pai é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Claro. Mas foi uma forma do Salvador dizer que são poucos Entendi. os que adoram em espírito. Certo. E por assim dizer, em verdade. Se em espírito é verdade, físico é o que, amada? É mentira. É nós que estamos falando? Não. Mas a escrito. coitada da nossa amada, iludida, minha amadinha. Me perdoa chamar ela de amadinha, amadinha? Imagina. Minha amadinha, não é amadinha 2 não, que pega mal, né? Isso não existe. Mas a minha amadinha que eu falei agora aqui, minha amada, que tem marido e tudo, eu respeito muito. Essa coisa que a minha amada aprendeu aí, minha amada, e meu amado esposo dela e os filhos, não é o que está na Escritura, minha amada. Dá uma olhada melhor para ver. Ele falou para que os verdadeiros adoradores adoram em espírito, amada. Bater palma, cantar, rodopiar não é espírito, isso é físico. Minha amada, vou falar especialmente para ela, minha amada. Se você estiver passando numa rua escura, meia-noite, sozinha, ou com seu filho do lado, e você encontrar ali uma pessoa que você considera um mau elemento, e você vê que essa pessoa está com atitude estranha na rua, e você está sozinho com seu filho, e você vai pensar em que agora, olha, eu vou ficar ligado aqui com o Pai, eu vou ligar em espírito com o Pai e creio que eu vou passar por ali, nada vai me acontecer, porque eu vou estar em espírito ligada com o Pai. Eu pergunto a você, minha amada, neste momento, ligado em espírito com o Pai, você vai bater palma, vai rodopiar, vai fazer qualquer outra, ouça bem, qualquer outra expressão física, ou você vai passar quietinha em espírito? Então, minha amada, você sabe o que é em espírito. Não adianta enganar a si própria, minha amada. Em espírito é o que o Salvador falou. É o que os verdadeiros adoradores fazem. Não adoram no monte nem em Jerusalém, minha amada. Jerusalém naquela época era o templo. Não tinha outro lugar que aquele povo adorava. O povo ia para Jerusalém adorar no templo. E ele falou nem em Jerusalém nem no monte. Então não é nem em monte nem em templo. Porque ele não habita em templo feito por mão de homens, minha amada. Acaso, minha amada, você não leu? Não sabeis vós que vós sois o Espírito? E que o Pai habita com seu Espírito em vós? Como essas pessoas podem receber o Espírito, amada? E transmitir uma mensagem se o Espírito já habita nela? É verdade. É porque nelas não habita o Não Espírito. habita o Espírito, é verdade. Mas será que elas não param para pensar e ter consciência disso, amada? Não sei, Rubens. Quando o Salvador fala assim, a porca volta à lama, o cão volta ao vômito, não é voltar para as práticas da antiga aliança? Da antiga aliança. De achar que o Espírito vai baixar e vai embora? É verdade. Então tomou o Espírito Santo a Saul e Saul profetizou. Isso é velha aliança. É velha aliança. Esse mesmo Espírito Santo, amada, na velha aliança, que tomou Saul e Saul profetizou, Certo. é o mesmo que tomou Sansão. E Sansão amarrou as ovelhas pelo rabo, tacou fogo e queimou o milharal todo. Certo. Entende? Entendi. É o mesmo espírito que se apossou de Sansão, perdão, Sansão. e Sansão derrubou aquele monte de pilastra e matou todo mundo. Sim. Você entende? Entendo. Porque isso era uma prática da velha aliança. Isso não é visão para nós. É verdade. Nunca foi. O certo dessa visão antiga é que esse Espírito Santo, que se apossou de Sansão, derrubaria aquele monte de pedra em cima de nós. Em cima da gente, é verdade. Quando ele matou 1000 homens com a queixada, porque o Espírito Santo tomou posse dele, que ele matou 1000 homens com a queixada, aqueles homens seríamos nós, Sim. se morássemos do lado dele. Claro. Porque éramos os inimigos daquele povo. Então esse povo aí, minha amada, eu creio que eles têm que largar essa coisa de velha aliança. É. Acordar para que o Espírito Santo verdadeiro,
o Espírito do Pai habita em nós. Porque se já habita em nós, como é que ele vai baixar em nós, né? Não tem como baixar, Estranho, amado. Essas verdade. entidades que baixam em nós, isso é coisa de espiritismo. Exatamente. Isso não é coisa da prática da Escritura. Isso não é Verdade. do que o Criador ensinou, o Salvador. Isso é do que os homens praticavam antigamente e hoje, ainda nos cultos Entendo. religiosos que estão por aí, esses cultos afros, essas coisas. Né, amada? Vamos lá. O culto que foi ensinado para nós, o Shaul ensinou e descreveu isso muito bem. Ele falou isso detalhadamente. E é o culto que ele mesmo fazia, É o né? que ele fazia. Esse culto, ele disse que era espiritual e não físico. E não fiz. Né, amada? É. Tem Romanos, é só ler. Amém? Oh, maravilha. Já rodou na olaria do olheiro. Agora vamos descer. Tá vendo, amada? Olaria do oleiro. Procura isso na Nova Aliança. Não existe. Não tem, essas amado. coisas. Esse povo fica tudo preso à velha aliança. Ele, assim, falar a verdade, faz uma mistura, né, Rubens? Assim, com nova. Não, o velha. Salvador, amada, não tem nada do novo, amada. Me mostra o que tem do novo ali. Não, eles fazem uma Eles só mistura. falam. Isso, falam, mas assim, eles misturam tudo, coisas da velha aliança, entende? Para depois falar que é coisas do Salvador, É. entende? Tipo assim, glorifica o nome do Senhor ali e tal. Pode ser do novo ou do velho, mas isso não tem nada a ver com o que foi ensinado no Entendo. novo. No novo, o Salvador nos ensinou o amor ao próximo. Foi o que ele ensinou, amado. Assim, quem ama o próximo, cumpre toda a lei. Sim, Tá certo? exato. E essas coisas antigas que eles praticam o tempo todo e falam, não condizem com apenas um detalhe no meio disso tudo que eles falam, que é Jesus. Uhum. Que eles acham que é o que morreu por nós. Mas nós sabemos que é mitra romano. Ah, sim. Entende? Então Com eles estão certeza. muito distantes da realidade, É. do que está na Escritura. Eu não estou dizendo que eles estão distantes da realidade que nós pregamos. Não, Eu digo que eles estão distantes da realidade que está na que Escritura. está na Escritura. Não é verdade, É amado? verdade. Na oração. Viu, irmão? Agora vamos descer na oração, amém? Vamos desdobrar os joelhos. Não precisa dobrar a cadeira, não. Deixa as cadeiras do lado aí, nem vai usar mais cadeira. Põe tudo lá atrás, só na pregação, lá para 5 horas. Amém? Mas junta todas as cadeiras aí atrás, vamos dobrar os joelhos, deita no chão aí. Quem tá no mistério, tá, quem não tá, dobra o joelho, vamos fazer essa oração nessa hora. Amém, irmão? Vamos descer a casa do olheiro. Acabou ali, amada. Vamos orar nessa hora. E exatamente sobre a oração, o nosso Salvador nos ensinou como fazer. Sim. Primeiro ele disse assim, não façais como os hipócritas, Certo. que fazem as suas longas orações nas sinagogas. Uhum. Vós, quando quiser orar, entre no teu quarto, feche a porta após si, fale com o Criador em secreto. É. Porque ele que ouve em secreto, te responderá. Te responderá. Então, amada, aí vamos orar, todo mundo orar junto. O que é isso? Mas estão orando para quem ouvir? Para o Criador não é, que ele ouve, né, o nosso coração. É assim que a gente pede para ele. Então, é para eles mesmo, né? Imagina se fazer uma festividade solene, física, com as pessoas tudo num lugar só físico, para falar com alguém que é espiritual. Aquele ser espiritual só se ele for ali para ouvir, eu não sei. Porque se ele for onisciente, ele vai ouvir em qualquer lugar. Sim. E o Salvador mandou orar coisa pessoal. Quando ele fala no quarto, não é porque o quarto é um local santificado. Não, Virou um templo, um santuário. porque é algo pessoal da pessoa, é claro. Acho que ninguém pensou. A oração, aquela coisa que o Criador tem com nós, não é coletiva, amada. Essa coisa de achar que o Criador tem algo com essa vamos dizer, igreja, no coletivo, isso não existe, amado. É verdade. E é no individual. Quando ele fala a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ele está falando no grupo da Orlial. O grupo que é tenda do Certo. Criador e não quem participa de uma tenda. Uhum. É quem é a própria tenda. É verdade. Isso é na individualidade coletiva. Porque- Ou seja, para todo mundo, mas um por um. É individual, porque se cada um vai ser julgado individualmente, né? Ninguém vai poder pôr culpa em ninguém ou tirar a culpa de ninguém. Então a oração, né? Na hora que a gente fala com o Criador. Coisa é espiritual, tudo é individual. É O individual. culto é individual, É a verdade. oração é individual, tudo é individual. Porque exatamente o que você falou, amado. Naquele grande dia, não vai ser coletivo. Olha, agora o grupo da igreja de Olaria, do pastor Marcelo. Um Se abraço, meu apresenta amado pastor tudo aqui Marcelo. na frente. Eu nem o conheço, pastor, não tem nada contra o amado, eu nem sei quem é o pastor aí no meio. Né? Mas eu só tomei liberdade de assistir o vídeo que está na internet, tá, meu amado? Mas eu amo muito e não estou dizendo que o irmão é pilantra, é errado, não estou botando culpa nenhuma no irmão. Só estou dizendo que essas práticas, irmão, se quiser parar comigo para ler a Bíblia, eu mostro para o irmão que não tem na Escritura. Entende? Mas aí vamos dizer, imagina que o Criador naquele dia chama a igreja do pastor Marcelo de Olaria. E fala, pastor Marcelo, hoje nós vamos julgar a sua igreja.
Vai ser assim? Não. Não. É um por um. Um por um. Então, as coisas nossas com ele, amada, também é um por um. É. Entende? O negócio de 10 por 10 é coisa dos Illuminati com aquecimento global. 10 por 10. 10 por 10. Tá no DVD 27. 27. Então, mas com o nosso Salvador, amada, e com o Criador, é um por um. É. Então, não é só uma coisa que é um por um, é tudo. O nosso compromisso com ele não é através de outro homem, para dar dinheiro para a obra de outro homem, ou ajudar no ministério de outro homem, ou obra de outro homem, nada disso. Nós devemos socorrer o irmão quando precisa, mas sem questão religiosa ou espiritual. Coisa Sim, normal, claro. nossa, de fazer o bem. De fazer mas o não bem. alimentar um sujeito a vida toda para ser o guia espiritual, o Exato. instrutor espiritual. Aham. Tá certo, amado? Por quê? Porque tudo isso, nosso relacionamento completo com o Criador é espiritual. Nós não temos obrigação física com ele, nós temos obrigações espirituais e aí são individuais. E espiritual, a gente pode estar em contato com o Criador, né, no mesmo assim, no pensamento, em qualquer lugar que a gente estiver. O tempo todo. Em casa, viajando, e caminhando para o trabalho, entende? O tempo todo. Isso aí. Né? Na verdade, quando você transforma as coisas espirituais em físicas, você está humanizando o que não é para humanizar. Uhum. Entende? O Salvador jamais humanizou coisa nenhuma do pai dele. É verdade. Nunca humanizou nada. O reino dele, ele dizia, o reino meu não é deste mundo. Uhum. O meu reino está onde? Dentro de vós. Uhum. No seu entendimento. É. Né, amado? Isso Isso mesmo. é coisa mental. Isso é aqui dentro. Então é aqui que ele habita em nós. Nós temos que ter a mente dele aqui. Por que temos que ter a mente dele? Porque temos que deixar ele habitar em nós. Exatamente. Ter a mente dele aqui dentro. A mente nossa tem que ser a dele. Mas não vir aqui uma mente agora para apossar de mim ou da minha amada para a gente profetizar. Não. E daqui a pouco eu deixo-vos a paz e vou embora. É estranho, é Não muito existe. estranho. E a maneira como, só para terminar, Sim, como amada. foi deixado na Escritura pelo nosso Eterno, é tão simples e tão bonito, né, Rubens? Amada, Né? Assim, agora eu posso ver, agora eu posso dizer, porque agora eu enxergo, assim, algo tão simples e tão bonito para ser seguido, né? Sem essas complicações. sem esse fardo todo, né? Que parece É. quando a pessoa não frequenta o culto um dia, parece que já fica... ele mesmo sente mal. Sente Ih, hoje mal. eu não fui no culto, eu tô eu errado. que eu diga, sente Eu mal. tô errado que eu não fui no culto hoje. É. Eu não posso me desviar, não. Eu tenho que seguir o alvo. Só que o alvo deles, amado, é servir a religião criada por Constantino. Exato. Não é seguir o que o Salvador mandou. O Salvador não mandou ter religião. Primeira coisa que o cara tem que pensar é o seguinte: peraí, eu vou me espelhar nele. Uhum. Eu quero fazer igual ele, quero ser igual ele. Qual era a religião dele? Nenhuma. Nenhum. Ele bateu de frente com a religião da época. Sim. Então também, se ele não tinha nenhuma, eu não vou ter nenhuma. Exato. Aquele dia que nós encontramos com aquele presbítero na porta da casa Sim. dele, e que eu falei pro presbítero: presbítero, acaso erro eu em fazer igual Paulo? Sair pregando sem ter denominação? lembro. Ele falou: Deus conhece teu coração. Então eu não Lembro. posso te julgar que ele conhece teu coração. Tipo assim, que eu tô errado. Sim. Ele Foi. mostrou que eu tô errado, mas que ele não poderia me julgar, mas que eu tô errado. Eu Mas não é entendi. porque ele é má pessoa. Não. É porque ele tá com a mente Ele cauterizada, foi até amada. gentil, conversou Foi com gentil. a gente. Foi. Então, quando eu falei, não foi isso? Foi Falei, isso mesmo. Ô presbítero, eu tenho obedecido Paulo do jeito que ele mandou, eu tenho sido imitador dele. Eu vou pro inferno? Falei assim. Você perguntou isso. Aí ele falou: eu não posso dizer, porque só Deus sabe do teu coração, não sei o coração. quê. Mas aí vem esse mais, tipo assim, ele está muito mais à frente de ir pro céu, porque ele tem uma denominação, ainda mais ele é presbítero nela, Certo. do que eu que imito Paulo, amada. Chegamos ao cúmulo de quem melhor imita Paulo, perante o sistema religioso, ser considerado um herege. Mas é Alguém que está longe. isso mesmo. É um absurdo. A visão do sistema é